Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje vamos falar sobre o transtorno de ansiedade. Quando você pensa em algo que pode acontecer lá no futuro, como é que você reage? Dá aquele friozinho na barriga, seu coração acelera, as pernas tremem, você começa a roer as unhas? Além de tudo isso aí, sua cabeça imagina um montão de coisas que podem ou não acontecer? Se sua resposta foi sim para algumas ou todas essas perguntas, saiba que você não é o único. Sentir essas coisas é normal, mas quando o nervosismo está demais da conta, é preciso atenção. A ansiedade em excesso pode se tornar um transtorno na nossa vida. E por que será que nós estamos cada vez mais expostos a esse tipo de nervosismo? Seria a avalanche de informações? Seriam as preocupações? Os prazos para fazer as coisas? Quem sofre mais, os homens ou as mulheres? Existe idade para sofrer de ansiedade? Como identificar os sintomas desse transtorno que tem a ver com o futuro? A ansiedade tem prevenção? Para falarmos sobre o assunto, aqui comigo está a Marcela Bianca, que é CEO e neuropsicóloga responsável pelo Instituto do Cérebro. Marcela Bianca, ela é professora e pós-graduada em neuropsicologia e membro da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. Eu também converso com a Michele Lopes, que é formada em Administração de Empresas e Negócios, tem MBA Internacional em Logística e Negócios pela FGV na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Também é mestre e PhD em Coaching Internacional pela Florida Christian University. Olá, boa noite, bem-vindas. Boa noite. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que vocês acompanhassem comigo. O Felipe Melo, nosso repórter, ele foi ouvir o depoimento de algumas pessoas e a gente vai começar ouvindo o depoimento da Márcia. Vamos acompanhar aqui. Crise eu nunca tive, mas eu já convivi. Como foi? Pessoas da família, difícil. Porque até você entender que a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, leva um tempo. E sofre todo mundo, né? Sofre a gente e a pessoa que está passando pela situação. E quem está no entorno dessa pessoa entende de imediato, de que forma que essas pessoas entendem o que está acontecendo. Porque muitas vezes não é físico, não é um cansaço, né? É mental. Como é esse entendimento? Tem preconceito, exclui a pessoa? Tem, a gente não entende. A gente acha que é frescura, que a pessoa está, sabe? A gente acha isso que é bobagem. Isso é coisa da cabeça dela. Sabe, que qualquer coisa, uma paradinha, se pensar um pouco já vai mudar a situação. Mas na verdade não é isso. E a pessoa que está passando pela ansiedade, ela não sabe explicar por que ela está sentindo, porque nem ela sabe, quanto mais quem está de fora. Como fazer para ajudar? Como foi no caso da senhora? Então, no meu caso, foi médico mesmo. A pessoa foi até o médico, explicou. E como a gente também tem acesso, graças a Deus agora, a gente tem que ter um acesso maior à mídia, à internet. Então a gente procurou e a gente entendeu que aquilo é uma doença que, eu acho que nem é a doença do século, ela sempre existiu. A vida inteira, porque o ser humano ele sempre tem as mesmas coisas. Só que hoje é mais divulgada, a gente tem uma mente mais aberta, a gente procura entender e ajudar. Marcela, eu quero começar com você. Primeiro comentar um pouquinho dessa sonora da Márcia e entender, o transtorno de ansiedade é uma doença? O transtorno de ansiedade é uma doença, é um transtorno de humor que causa uma agitação, alguns comportamentos ou sintomas psicossomáticos também, que pode não só ficar no pensamento, como ela disse, ter alguma preocupação, mas sim também essa questão de uma taquicardia, uma falta de ar, que o corpo também já começa a sentir esses sintomas. E quando ela fala ali que não, as pessoas demoram a perceber e a própria pessoa demora a perceber isso, precisa ir no médico, ela está correta? O diagnóstico quais são os sintomas? Então, porque normalmente a pessoa ela vai entrando nesse comportamento, nessa situação, nesses sintomas, e tudo vai aumentando numa intensidade que ela não consegue ter o controle daquilo, quando já é considerado um transtorno, e faz com que esse comportamento, tudo isso fica um pouco fora de controle da própria pessoa e das pessoas que estão próximas. Então, o melhor sim, ter um autoconhecimento. Eu falo que o autoconhecimento é inevitável para conseguir identificar esses sintomas e também procurar uma ajuda. Michele, hoje a gente vive numa sociedade imediatista, né? A gente recebe uma avalanche aí de informações, a gente tem um monte de preocupação, todo mundo, a gente tem prazo para fazer as coisas. Você acredita que isso também sejam gatilhos para o transtorno de ansiedade?
Sim, com certeza, porque o que acontece, muitas vezes a pessoa ela não se sente no controle de algumas situações. Então, o excesso de preocupação com o futuro, com as cobranças que se exigem da pessoa, né, o medo de não conseguir atender as expectativas. Então, essa situação faz com que a pessoa comece a pensar num monte de coisas que talvez não sejam nem realidades. Ela cria um mundo paralelo na sua mente, onde ela começa a ter comportamentos totalmente divergentes daquilo que de fato ela quer, né? E obviamente o resultado acaba sendo de acordo com com o que ela está acreditando. Então, se ela sente que ela não tem controle sobre a situação do qual ela tem uma responsabilidade, um compromisso, ela acaba também não tendo controle sobre as suas emoções. Então, existe uma sincronia aí do comportamento. E existem graus de ansiedade? Ah, sim. Quando a gente fala já em uma doença, em um transtorno de ansiedade, a gente nota o que é um pouco mais leve, onde a pessoa consegue lidar um pouco mais com as situações do dia a dia. E o grau mais grave é aquela que precisa uma alta dosagem de medicamento, às vezes até algum tipo de internação pode levar. Eu quero que vocês acompanhem também comigo. Tem um outro depoimento que o repórter Felipe Melo foi ouvir, que é de um rapaz, e ele fala que ele começou muito cedo a sentir essa ansiedade toda. O nome dele é Adriel. Vamos acompanhar aqui no telão, daí a gente volta com essa discussão. Vamos lá. Eu tenho problemas de ansiedade, é uma coisa bem complicada de se lidar, certo? E foge um pouco dos problemas comuns, realmente, algo bem difícil de lidar. E você identificou ou foi diagnosticado com essa ansiedade quando? Foi nesse ano, na verdade é algo que eu já carrego de anos, porém eu tive uma crise, onde o peito começa a bater forte, você não consegue dormir. Eu achei que era um problema físico mesmo, eu achei que era uma doença física, até que o médico ele falou, olha, não é um problema que eu vou resolver para você, quem vai resolver é a psicóloga. Daí eu acabei indo para lá e ela me diagnosticou, né, com ansiedade e entre outros problemas psicológicos. E você conseguiu, já durante esse tempo de psicoterapia, identificar alguns motivos que te levaram a essas crises? Sim, principalmente a pressão social que existe. Na verdade, o jovem hoje em dia ele é muito pressionado pela sociedade para conseguir um trabalho rápido, para conseguir se formar, sair de casa. E o meu caso não foi diferente em relação à família, onde é uma pressão para que eu consiga crescer rápido, entendeu? E por esse motivo hoje eu estou aqui procurando uma atividade, alguma coisa para me fazer. E, enfim, é algo que eu estou tentando controlar com o tempo, eu já identifiquei o que causa, só preciso agora identificar o que vai me ajudar. O transtorno de ansiedade, ele atinge mais jovens, mais idosos, mais os adultos? Da infância até os idosos, não tem uma faixa etária assim, muito específica. A gente nota que, né, que nem foi dito nesse caso, eles normalmente essa faixa etária de adolescente para início da fase adulta, eles começam a ter mais pressão, né, tanto da sociedade como dos pais, e aí a ansiedade costuma aparecer mais evidente. Mas nós observamos ansiedade em crianças, em idosos, em todas as faixas etárias. Mas a gente também tem que saber diferenciar a questão do estresse e da ansiedade também, que hoje em dia, com esse mundo um pouco muito fast, rápido, tecnologia, acaba tendo muito essa preocupação e gerando todos esses sintomas de ansiedade. Michele, você também trabalha com muitos jovens, Sim. né? Essa questão da pressão social que ele falou está muito relacionada ao vestibular, a pressão de ter que passar de ano, essa questão das informações. Você tem esse trabalho também voltado para os adolescentes e para empresários. Eu queria que você falasse um pouquinho. Exato. Na verdade, eu faço um trabalho muito forte com adultos, né, na questão pessoal. E esses pais me pediram para fazer um trabalho com os jovens, porque hoje não existia nada no mercado que desenvolvesse nesse sentido. Então, o que a gente consegue ver? Se a gente olhar para a estatística, agora no mês de julho, saiu pela OMS que o Brasil é número 1 em crise de ansiedade. Né? Da então, América Latina, né? Exatamente. 9,3% da nossa população brasileira tem ansiedade. Então, o jovem, ele não está isento disso. Até porque existe a cobrança do vestibular, como ele mesmo disse. Com 15 anos, a escola já está exigindo o que ele quer do futuro dele e ele não está preparado mentalmente. São muitas informações que ele recebe via internet, né, coisas que, pelo menos na minha época,
né? A gente não tinha tantas informações. Então, como lidar com tudo isso? É a crise de uma namorada, de um namorado, né? Uma decepção amorosa. São tantas informações que acaba não conseguindo lidar com tudo isso. E o que eu mais tenho percebido, que tem gerado essa ansiedade, é a necessidade de se... não é necessidade, mas a comparação. Então, eu tenho que me comparar com os meus outros amigos e ser tão bom quanto em todos os aspectos, em todos os sentidos. E aí o jovem, ele deixa de entender que ele é um ser único. E que não adianta eu querer me comparar com outras pessoas se eu tenho as minhas qualidades e o outro tem os seus dons, os seus talentos, E nem né? sempre a comparação vale para ele, né? Exato, então isso gera uma pressão muito grande de querer realmente ser aceito pela sociedade, ser aceito pelos amigos, ser aceito até mesmo pelos pais, pelos familiares, ou então até provar. Então eu vejo também uma necessidade de autoafirmação. É a crise da identidade, né? Eu não sei quem eu sou, então eu preciso provar o que eu sou, às vezes para as pessoas ou até mesmo para mim. E isso gera uma ansiedade, porque eu preciso realizar, preciso fazer. Mas nem tudo está de acordo com a minha possibilidade, né? Nem tudo me convém num mundo que tem variações. E aí o jovem não sabe lidar com tudo isso. Agora, Marcela, é normal sentir uma emoção, como eu falei ali no começo, né? Agora, quando essa emoção passa do ponto, aí vira um transtorno de ansiedade, vira ansiedade? Exatamente. Quando já foge um pouco do controle, já se torna, até como ele disse, né? O coração acelerou, eu achei que era algo físico. Então, quando isso acontece, normalmente já pode ser sim um transtorno de ansiedade. Você falou, né, que o jovem hoje, ele é mais ansioso do que em outras épocas. Por que será isso? Só por causa de internet? Só porque tem o acesso ou não? Eu acredito que é pela cobrança. Existe a cobrança externa e a cobrança interna. Então a sociedade tem cobrado muito do jovem, que ele atenda à expectativa, né, ou às expectativas. Mas quais expectativas são essas? Muitas vezes nem os pais sabem o que querem de verdade dos filhos, ou então a frustração da sua própria vida é imposta sobre a vida do filho. Por exemplo, eu queria ser bailarina, eu não pude, não tive oportunidade, então minha filha tem que ser bailarina. Mas às vezes ela não nasceu com esse dom, esse talento, até nem mesmo com esse perfil de personalidade, né? Então, às vezes o pai cobra um jeito do menino que na mente dele é aquele jeito de ser homem, né? De lidar com situações, e às vezes pelo perfil de personalidade daquele jovem que é mais paciente, mais tranquilo, não tem o mesmo jeito do pai, aí existe um preconceito. Então, ou seja, ele não consegue nem entender o que as pessoas querem, como que ele vai atender as expectativas. Então ele fica criando como se fosse personalidades, né? Pessoas diferentes para atender expectativas diferentes. Então, ou seja, tem essa cobrança externa, aí vem a cobrança interna, de que eu tenho que ser bom, eu tenho que ser aprovado, eu tenho que ser suficiente, eu tenho que ser querido, eu tenho que ser amado. E isso faz com que, isso mostra que aquele próprio jovem, ele não conseguiu se encontrar, né? Ele não tem esse equilíbrio dentro dele. E quando a gente pensa quem deveria dar esse apoio e essa estrutura emocional desde criança seriam os pais. Mas se os pais não receberam, como que eu vou levar para os meus filhos? Então vem numa sucessão das gerações antepassadas que chegam a esse estágio na vida de um adolescente. E isso gera uma bola de neve, né? Porque o transtorno de ansiedade acaba gerando outros efeitos, fobia, ataque de pânico, tudo isso. Não, né? e além disso, eu estive agora em Los Angeles, num congresso internacional de Alzheimer, e eles falaram que exatamente a doença do futuro serão as demências, que as demências serão causadas pela depressão e pela ansiedade. Ou seja, eu sempre falo que a ansiedade e a depressão é como se fosse um circuito de luz de uma rede elétrica de uma cidade. Se tem muita tensão ou se tem pouca, isso daí gera o conflito. E é a mesma coisa com o cérebro. Então, a gente nota, sim, que não somente aspectos emocionais e de personalidade, de comportamento, mas afeta também os aspectos cognitivos de médio prazo e principalmente a longo prazo. Então, é preciso também olhar muito para isso, não só o momento atual, mas o que pode levar.
Eu tenho vários pacientes com demência precoce por uma depressão não tratada, por uma ansiedade também que não foi tratada. Então é algo sim que a gente tem que alertar do quanto precisa ser olhado para isso. Mas, Marcela, é difícil identificar, não é? Porque Sim. pode ser confundida com outros transtornos ou outras doenças, né? Exatamente. Então, é difícil falar disso, mas também as pessoas têm que saber que o autodiagnóstico é complicado. A gente precisa ter um profissional para estar acompanhando. Então, se identifica que está algo errado, não precisa chegar a uma fobia ou uma crise de ansiedade propriamente dita. A gente precisa olhar como tem algo diferente acontecendo comigo, ou até mesmo uma situação, um desemprego, ou uma questão também da faculdade, entrar todo esse processo. A partir do momento que isso está dificultando alguma situação, procurar um profissional, falar a respeito disso e verificar se isso é patológico ou não, o quanto que isso está afetando. Porque quando passa muito tempo sem ser olhado por isso, depois vai chegar lá na frente e vai falar, nossa, olha o que aconteceu. Então, como eu trabalho muito com idosos, eu vejo o quanto isso, muitas pessoas falam, se eu soubesse disso antes, eu teria tratado, eu teria procurado ajuda. Então, o meu trabalho hoje, tanto como mestrado, até mesmo como meu doutorado, é falar sobre reserva cognitiva, cuidar das emoções para também não afetar tanto o cérebro. E a Marcela falou do mundo corporativo, né? O mundo corporativo está cada vez mais ansioso, você percebe isso no seu trabalho, Michele? Muito, muito. Hoje eu faço mentoria, né, com liderança, com empresários, e essa vida agitada, essa pressão de realmente atingir metas, de fazer acontecer, de não ter tempo, né? As pessoas não têm tempo hoje. E essa questão de não ter tempo gera uma ansiedade. Ela precisa realmente fazer o trabalho acontecer, né? Então, nesse sentido, existe um distúrbio da visão. Então, ela começa a ver coisas que nem sempre são a realidade no total. E aí, nosso trabalho, no caso, como coach ou como mentora, é trazer luz. É fazer a pessoa se acalmar, enxergar o todo, ter uma visão holística, não ver de uma forma míope, ou seja, só pelo seu ponto de vista, porque às vezes o seu ponto de vista é o que está levando a essa crise. Mas, de repente, quando a gente olha para outras circunstâncias, a gente pode encontrar outras possibilidades, outros caminhos. E esses outros caminhos podem se tornar mais fáceis, mais prazerosos, como até mesmo, por exemplo, delegar. Uma coisa tão simples que a gente fala tanto tempo. E aquela necessidade de concentração, de que só eu sou bom, só eu consigo fazer, vai acumulando uma sobrecarga onde ela não consegue dar conta de tudo, né? Então, são pequenos detalhes que, na verdade, num processo de um trabalho individual, aquela pessoa começa a entender, puxa, é só eu realmente dar um direcionamento, é só fazer realmente uma avaliação, eu ter uma visão de águia e não ficar ali na operação querendo fazer tudo. É uma visão mais ampla. Uma visão mais ampla. Então, são pequenos detalhes, pequenas técnicas que às vezes a gente trabalha de uma forma tão simples e olha, a solução às vezes é mais simples do que a gente pode imaginar. É que no calor da emoção, nós estamos naquele ditado, né, popular, no olho do furacão. E no olho do furacão a gente não consegue enxergar. Então, eu concordo com ela, com a Marcela, de realmente procurar ajuda externa de pessoas que não estão naquele agito, não estão no calor daquela emoção e que pode trazer luz, pode trazer uma outra visão de uma forma tão simples, tão clara e assertiva. Mas aí, como aquela senhora falou, a primeira que a gente ouviu, a própria pessoa não consegue identificar, mas aí quem está no entorno, que tem que começar a observar, é difícil isso acontecer, né? É difícil acontecer, as pessoas observarem, assim, e principalmente falar. Porque como que você vai chegar e falar, nossa, mas isso não é normal, você está muito ansioso, está muito agitado, né? Às vezes a pessoa não dá essa liberdade de ouvir isso. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado. E quando as pessoas não fazem o trabalho, por exemplo, de autoconhecimento, de olhar como ela disse que ela faz, aí chega para mim essas pessoas também e falam, eu estou com problema de memória, eu estou esquecendo. Aí já é aquilo que você vai olhar o passado e
Daí já não são os foi efeitos, olhado, né? são os efeitos de onde surge. Então, por isso que é muito importante tanto o trabalho, tanto a psicoterapia como o trabalho de mentoria que a Michelle realiza, né, de mentoria e tudo, para ter esse autoconhecimento, para ter esse olhar bem minucioso e não deixar chegar ao ponto de não lembrar. Porque é uma queixa que muitas pessoas chegam na clínica, não estou conseguindo lembrar, estou perdendo compromisso, esqueci de retornar a ligação, perdi prazo, metas. Então, aonde pode chegar nesse mundo corporativo que eu também recebo muito na clínica. E é esse tipo de toque, vamos dizer assim, esse tipo de trabalho que você faz com seus pacientes também, com seus Exato, clientes? eu vejo assim, a Marcela, ela já trabalha com o caso já acontecendo, né? O meu trabalho é muito preventivo, ou seja, está quase ou prestes a acontecer, ou está, né, no início, mas a gente consegue desenvolver um trabalho onde ela se acalma. Por exemplo, eu tenho uma cliente, enquanto ela estava falando, eu estava lembrando de uma cliente onde ela é uma empresária e ela muito linda, uma moça linda, linda, magra, muito bem vestida, né? E você olha para ela, você não diz o que ela tem, mas conversando, falando sobre metas, falando sobre estratégia de negócio, falando do dia a dia dela, da turbulência de coisas que ela tem hoje, de fato, um transtorno de ansiedade, né? Agora nem tanto porque a gente vem trabalhando, mas ao ponto de, por exemplo, realmente ter uma situação psicossomática. Ela não conseguia comer. E o fato dela estar magra, não é porque ela queria ser bonita e estar na sociedade, né, num padrão bonito. Não, era realmente uma condição de não ter uma alimentação saudável e de não cuidar dela, ou seja, cuidar mais da empresa, dos negócios, do que da própria vida. Então, mas se a pessoa não está bem, como é que ela vai fazer o negócio ficar bem? Né? Porque a empresa, ela se torna o resultado do que aquela pessoa está vivendo internamente. Então eu digo sempre, tudo que eu vejo externamente é apenas o reflexo do que eu estou vivendo internamente. Se eu estou saudável fisicamente, é porque eu estou saudável emocionalmente. Se os meus negócios vão bem, é porque eu estou bem equilibrado emocionalmente. Existe um reflexo de tudo, né? Então hoje, por exemplo, ela não conseguia dormir, ela dormia 2 horas por noite, com todo um trabalho dela, do autoconhecimento, da conexão com ela mesma, né, de gerenciar o seu tempo, de colocar as coisas no lugar certo. Ela passou a ser uma pessoa muito mais equilibrada, mais calma, né? Então, até, por exemplo, esse tipo de pessoas, eles escutam, não sei se a Marcela pode afirmar um pouquinho mais, até mesmo vozes, pensamentos acelerados, o síndrome do pensamento acelerado. Então ela conversa o tempo todo com ela, aquele diálogo interno, onde ela não sabe se ela faz isso, se ela faz aquilo, aquele monte de dúvida. E na dúvida toma algumas atitudes que nem sempre são as melhores. Tem mais um depoimento que o Felipe Melo foi ouvir nas ruas de uma jovem, ela chama Denise. Vamos acompanhar aqui no telão. Faz, acho que uns 10 anos que eu faço terapia contra problemas de ansiedade, depressão, então tomo remédio. Você chega a tomar remédio, então? Isso, tomo. Nesses 10 anos? Isso não chegou a 10 anos, mas eu faço terapia integrado com um tratamento com remédio. O que te levou? Você já conseguiu identificar o que te levou para essas crises? Não sei, acho que o estresse do dia a dia mesmo, questões relacionadas à família, não sei dizer exatamente. Você foi diagnosticada cedo, né? Ainda com 19, 20 anos. O que naquela época você acha que te levou? Pressão social, em cima do jovem? Sim, eu estava na época do pré-vestibular, estava prestando vestibular, então eu acho que isso contribuiu bastante, essa pressão do... Mas você acha que isso mudou as decisões que você estava para tomar naquele momento, de profissão, de estudos? As crises mudaram o seu caminho ou não? Você conseguiu segurar e continuar com os seus objetivos? Creio que sim. Acho que sempre muda, porque bate uma insegurança, né? A ansiedade dá uma insegurança, então às vezes segura um pouco, querer sair de casa e aí você acaba ficando, você não se arrisca tanto por conta desse medo. Como foi naquele momento para você? Você se afastou das pessoas, você tinha dificuldade de se relacionar? O que apareceu ali fisicamente de problema para você? Sim, eu tinha as crises de ansiedade, me dava falta de ar, me dava enjoo, eu tinha crise de pânico mesmo, então procurava ficar mais em casa, procurava mais o apoio da minha família, da minha mãe, então acho que isso me levou a afastar um pouco do convívio social, sim.
começar com você. Queria que você falasse um pouquinho desse caso da Denise, e isso acaba afetando no futuro, né? Ela tinha 19 anos quando ela começou a perceber que ela estava passando por todo esse tipo de transtorno, mas ela não sabia o que era, e ela precisou tomar remédio. O remédio é uma das formas de tratamento? Sim, sim. O remédio é uma das formas de tratamento, principalmente de tratamento para diminuir os sintomas imediatamente. E como ela mesma faz o acompanhamento psicoterápico, que eu sempre falo que ele tem um efeito de médio a longo prazo. Então, no caso dela, que ela estava muito ansiosa, estava tendo esses sintomas psicossomatizando, o corpo já estava sentindo. Então, seria ideal, sim, a entrada do medicamento e o acompanhamento psicoterápico, mas lembrando que precisa se passar por um médico, um profissional, para verificar a necessidade do medicamento ou não, mas no caso da psicoterapia é inevitável para os casos de ansiedade. E você também recebe pacientes que negam que estejam com transtorno de ansiedade? Sim, sem dúvida. É muito difícil. Tem aqueles pacientes que chegam, eu tenho um transtorno de ansiedade e já se autodiagnosticam, e tem aqueles que você dá o diagnóstico, fala sobre e negam. Fala que não tenho, passo longe disso, é um estresse, é alguma coisa. Então, é muito comum. E quando tem essa negação, é mais complicado, porque aí a gente não consegue fazer um trabalho, não é? Então, a gente nota o quanto é difícil a aceitação de um transtorno, tanto uma ansiedade, até mesmo a depressão, né? Acha que é uma angústia. Então, esses transtornos relacionados ao humor é um pouco delicado, assim, para aceitar o paciente, aceitar propriamente dito, e já tem aqueles que já têm o diagnóstico fechado por eles mesmos, né? Você também recebe clientes que negam que estejam passando por esse tipo de problema? Na verdade, assim, os meus clientes às vezes nem sabem que estão vivendo esse tipo de situação. Então, o nosso principal trabalho é identificar exatamente o que está acontecendo. Então, eu chamo de ponto de partida, né? O nosso primeiro contato com o cliente é entender e mapear, fazer uma anamnese, entender exatamente tudo que ele está vivendo. Eu digo que tem uma linha do tempo. Né, eu estava vendo ela falar ali sobre, quando a gente fala de ansiedade, é a preocupação do futuro, é o medo do futuro, né? Mas quando a gente olha para o medo do futuro, para a preocupação, tem uma causa raiz nessa linha do tempo. Se a gente vai lá para o ponto de origem, a gente vai lá atrás e buscar informações do que aconteceu no histórico dessa pessoa, a gente vai entender talvez um trauma, talvez uma convivência, uma interpretação sobre fatos que ela trouxe, que faz ela ter alguns starts nesse momento presente. E ela não consegue enxergar. Então, o nosso trabalho é trazer essa clareza, trazer esse entendimento, através muitas vezes até de perguntas que são técnicas, onde ela mesma vai respondendo e ela começa, nossa, é verdade, faz sentido isso. E quando a gente vai então para aquilo que ela quer, mas a gente volta para aquilo que aconteceu, então ela percebe que na verdade não é o medo do futuro, é o medo de acontecer repetir o que aconteceu no passado. Então, para que a gente possa conseguir levar essa pessoa adiante, para essa mudança de vida, nós precisamos ressignificar aquilo que aconteceu. Mudar não tem como, né? Mas a gente pode olhar com outros olhos as mesmas circunstâncias do passado, porque isso vai gerar paz, vai gerar um novo entendimento, um equilíbrio emocional e uma saúde mental para conseguir realmente falar, não, daqui para frente eu preciso agir assim. E ela mesma vai começar a dar os seus próprios comandos. Então cria uma certa independência no sentido de descobrir qual é o caminho correto para ela, né? E é nessa hora que você faz aquele trabalho do mindset, que é mudar aquela chavinha, Sim, mudar aquela forma de pensamento, é aí? Exatamente. O mindset é nada mais do que isso. É mudar a forma de ver as coisas, né? É de interpretar as situações. E aí, obviamente, uma nova visão, um novo comportamento. Eu digo que toda ação gera uma reação. Então, às vezes eu tenho tido ações e o mundo, seja pessoas, sejam circunstâncias, estão correspondendo com essas ações. Mas a partir do momento que eu começo a tomar outras atitudes, novas reações virão para o meu favor, né? Então, é aquele ditado antigo, que inclusive é bíblico, né? O que se planta, colhe. E é verdade, se eu planto amor, eu vou colher amor. Se eu planto ódio, raiva, eu vou colher ódio, raiva. Então, o que eu estou plantando hoje? Mas eu estou plantando por quê?
Será que tem um fruto lá atrás que ficou uma marquinha e precisa ser realmente ressignificada e trabalhada? Agora, por que as mulheres são acometidas ao transtorno 2 vezes mais que os homens? Existe alguma explicação? Qual é a explicação? Então, na verdade, a gente tem que olhar pelo lado que a mulher, ela se expressa muito mais. Então, hoje em dia, sim, sempre foi comentado que a mulher, ela é mais ansiosa, ela mas é a questão também de se expressar mais. O homem, normalmente, ele não vai chegar e falar, olha, estou ansioso ou estou depressivo, né? Então, a questão da multitarefa da mulher, de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, tudo isso vai gerando a ansiedade, né? Por isso que, às vezes, eles falam muito dessa questão da mulher ser mais ansiosa. Você recebe você tem mais clientes mulheres do que homens no seu trabalho? Eu tenho os dois, na verdade eu tenho cliente do Brasil e até fora do Brasil que vem fazer processos comigo, né? Mas assim, a maioria hoje que procura são as mulheres, porque apesar de tudo, elas têm uma busca por mudança, né? Acabam tendo um passinho adiante de reconhecer, falar assim, eu preciso de ajuda. O homem, às vezes, ele segura, né? Ele não quer demonstrar uma fragilidade, ele não quer mostrar que ele está vivendo aquela circunstância, ele quer resolver sozinho. No caso da mentoria, é muito interessante, porque eu faço mentoria com CEOs. E os CEOs, eles têm uma necessidade de mostrar uma imagem de superpoderoso, que sabe Segurança, tudo, né? segura. Até porque o trabalho exige isso dele. Então, ele não tem um amigo que ele pode conversar. E aí, quando a gente vai falar sobre buscar auxílio, ele fala, não, mas eu não tenho problema para buscar, né, uma parte psicológica, mas eu não posso abrir com a minha esposa, porque minha esposa não vai me entender. Então, não posso abrir com o meu sócio, porque que ele vai falar de mim? E aquela preocupação, e com quem ele fala, então? Com quem ele conversa? E aí vem o trabalho da mentoria, né, o trabalho do coaching, de poder ter a oportunidade dele abrir ali, sem a gente, como profissional, pré-julgá-lo, porque nós não estamos para isso, mas nós estamos para entendê-lo e fazer com que ele consiga ter um apoio para que possa sair dessas circunstâncias, né? E o interessante ressaltar, como a Michele comentou, que as mulheres, normalmente, ela tem mais mulheres, né? E o interessante que chega na clínica, porque a partir do momento em que eles não tratam essa ansiedade, eles chegam com a queixa cognitiva, desatenção ou uma dificuldade de memorização. E, normalmente, a fase adulta chega muitos homens na clínica, porque são aqueles que normalmente não fazem o acompanhamento, o tratamento. E aí os idosos, sim, aí são mais mulheres, porque aí os homens já se negam a aceitar um possível esquecimento, uma possível demência. Então, olha que interessante, né? A gente linkar o quanto, às vezes, a mulher procura um tratamento, um acompanhamento, e não chega tanto para mim, na fase adulta, mulheres para fazer avaliação neuropsicológica para verificar como o cérebro está funcionando. Porque eu ia até te perguntar isso, que é meio contraditório, né? Se o homem ele é mais fechado e a mulher ela é mais expansiva e fala mais, ela deveria sofrer menos, né? Exatamente, mas só que ela busca ajuda e aí chega o homem assim, principalmente queixa de trabalho. Olha, estou esquecendo aquelas pessoas que sempre resolveram tudo, decidiram tudo e estou esquecendo, não lembro de nada. E aí nós verificamos que a ansiedade está muito alta. Porque eu sempre falo, a ansiedade impacta na atenção, que impacta na memória. Então, sim, os sintomas ansiosos causam prejuízo nos aspectos cognitivos e no cérebro, né? A gente tem que olhar muito para isso, o quanto que precisa ter o acompanhamento também, né, desse processo. E é interessante que posso Claro, falar uma claro. questãozinha aqui. A mulher, ela pode até falar, né? Mas a questão é falar sobre o quê? Porque se eu ficar falando só sobre o problema, eu estou focado e a minha mente, ela vai congestionar essas informações e ela vai focar realmente no problema, ela não vai sair daquela situação. Ela gira em torno disso. Então a questão é, sim, falar para desabafar, porque realmente não pode prender. Quanto mais falar no sentido de se permitir ser ouvida, é bom. Mas eu não posso também ficar falando só sem buscar uma solução. Eu tenho que falar para buscar um caminho que possa trazer essa solução para mim, essa luz. A atitude também, né? Eu acho que a atitude, tanto primeiro de buscar um tratamento, de buscar uma ajuda e de mudar também, eu acho que é importante. E é possível se prevenir do transtorno de ansiedade? Olha,
Existem alguns fatores que a gente pode ressaltar. Primeiro, a prática de atividade física é uma forma de liberar a energia, né? Praticar atividade física, ter uma boa alimentação. A questão do sono também é muito importante, porque a falta do sono deixa a pessoa um pouco mais agitada, um pouco mais irritada. Então, a ansiedade, como também os sintomas depressivos, a gente consegue por hábitos. Então, são hábitos da vida. Eu sei que a vida é corrida, esse dia a dia, né, essa agitação, mas mantendo uma rotina e hábitos saudáveis, a gente consegue diminuir esses sintomas e o que está naquele momento prejudicando, passar um pouco mais desprevenido. Voltar um pouquinho na questão do mindset. Quando você já virou aquela chavinha, consegue com o seu cliente já virar aquela chavinha, o que de positivo você já vê na vida dessa pessoa, pessoal, profissional e até financeira? Nossa, são muitos resultados, né? Porque uma vez que a pessoa conseguiu virar essa chave, ela vai enxergar a vida de uma forma muito diferente. Então, por exemplo, eu tenho um caso de um rapaz, né, a gente estava falando aqui de jovens, ele chegou por um curso que nós temos, que é o Ressignificar, que é um curso de 3 dias, onde ele tinha muitas espinhas no rosto, muitas. Já tinha feito tratamento, tomado remédios bem fortes e não resolviam. Aí o que aconteceu? Na semana que ele saiu do curso, ele tirou uma foto comparando com o que ele estava no evento e sem espinha nenhuma. Agora, como a gente fala, qual foi o resultado disso tudo? O que aconteceu? O que provocou essa mudança interna? Né? Essa forma de se enxergar. Ele mesmo diz, eu me via como sujo pela minha história do passado. Se eu me vejo limpo hoje, eu permito com que o meu corpo reproduza né, de uma forma congruente. No mundo corporativo, por exemplo, eu tinha uma cliente que chegou faturando R$120 mil de uma empresa. Depois de um ano, estava faturando 2 milhões por mês, com 5 unidades. Então, ou seja, por que isso acontece? O que gerou? Destravou. É a forma de mudar, né, o mindset, é a forma de ver de uma forma diferente, ou seja, de criar estratégias e caminhos que para mim antes estava obscuro, eu não conseguia ver. E às vezes literalmente está na cara, né? É. Resposta, né? Então, mais eu acho que a mudança é tanto de dentro para fora, como também de fora para dentro, né? O quanto que também a pessoa não deixa que o ambiente também influencie. Então, é o olhar para si mesmo e também ponderar e criar algumas estratégias para lidar com o dia a dia, com as pessoas, o convívio e tudo mais. Falando de prevenção e tratamento, existe atendimento público para essa população que sofre transtorno de ansiedade? Sim, sim. Nos postos de saúde existem psicólogos que acompanham e os psiquiatras que fazem todo o tratamento, acompanhamento medicamentoso. Isso a gente nota que está tendo uma base fortificada assim, dos atendimentos para oferecer ao público. Basta a pessoa aceitar procurar uma ajuda. Eu acho que é o primeiro passo. E quais são as ferramentas? Você pode falar de alguma técnica que você faz no seu trabalho com os seus clientes? A principal técnica que a gente utiliza são perguntas. Eu chamo de perguntas fortes e consistentes, porque não são qualquer perguntas. São perguntas direcionadas para aquilo que aquele cliente precisa, né, que são como flechas que acertam o alvo, onde ele consegue realmente entender o que estava acontecendo. Essa é uma das formas, né? Onde, com o passar do tempo, ele começa a se fazer perguntas, de tanto se autoavaliar. Mas não para aí, a gente tem muitas ferramentas no caso voltado para negócios, ferramentas de gestão, para liderança, né? Hoje mesmo eu tive com um super empresário que veio me procurar justamente porque ele não consegue lidar na liderança com as pessoas. Então, ou seja, tem técnicas hard skill, mas falta soft skill. E aí a gente tem ferramentas para trabalhar tanto hard skill, que é essa competência de conhecimento tradicional que vem de escola, faculdade, como soft skill, que é a competência de comportamento, de relacionamento, de extrair o melhor do outro, né? Então, causando muitas vezes não apenas uma pressão externa para obter o resultado, mas através de técnicas onde você vai falando na mente daquela pessoa, ela vai trazendo uma pressão interna de necessidade de aprovação. Né, de ser aprovado. E eu complemento que eu gosto muito da técnica de respiração diafragmática, principalmente para quem é muito ansioso. Eu falo assim, porque a ansiedade pode gerar uma impulsividade. Então, respira fundo
respira e conte até 3. Porque eu acho que as pessoas muito ansiosas acabam tendo esse comportamento um pouco explosivo. Então, a respiração diafragmática, ela diminui muito a ansiedade. Então, inspirou lentamente, expirou e faça quantas vezes for preciso. O momento da respiração é muito importante. Eu acho que vale a pena e fica a dica, né? Fica a dica, muito legal. A gente está se encaminhando aí para o final. Eu queria uma consideração final sua, Michele. Como você trata os seus clientes, se tem alguma técnica assim, ali na hora que a pessoa fala, nossa, nunca tinha pensado em respirar e pensar um pouco. Eu, assim, considero que o mais importante, Marcelo, é a pessoa ter um encontro com ela mesma, sabe? Ela precisa se conhecer. Quem não se conhece, ela gera uma série de problemas. Então, eu preciso realmente me conectar comigo, me amar, me respeitar, me valorizar, reconhecer que eu sou bom naquilo que eu faço, sabe? Porque as pessoas de fora só vão ver aquilo que nós temos, que é o que eu realmente reconheço, né? Então, não adianta eu ficar esperando que os outros vejam aquilo que nem eu consigo enxergar, né? E o segundo passo, além de realmente saber quem eu sou, é de fato saber por que eu estou aqui. Então, o sentido de viver, o propósito de vida. Se eu sei o porquê eu estou vivendo por tudo isso, o que esse passado está me proporcionando hoje para o meu futuro, isso me acalma, sabe? Me deixa realmente entender que nada é por acaso e que está tudo certo. E o que vale, né, sempre é procurar a ajuda de um especialista. Exatamente. E uma observação, não se comparar. As mídias sociais trazem toda essa ansiedade, esses transtornos. Então, não se compare, seja você sempre. Ótima dica. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a Marcela Bianca, que é CEO e neuropsicóloga, responsável pelo Instituto do Cérebro, Marcela Bianca. Ela é professora e pós-graduada em neuropsicologia e membro da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. Muito obrigado também a Michele Lopes, que é formada em Administração de Empresas e Negócios, tem MBA Internacional em Logística e Negócios pela FGV, na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Também é mestre e PhD em Coaching Internacional pela Florida Christian University. E você, se quiser rever esse programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube e deixe sua sugestão, crítica ou elogio na nossa página. Use a hashtag Aparecida Debate. Ou ainda, se preferir, mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp, 12 9 9750 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.